Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso webinar na CTC. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Almir, eu sou parte da equipe CTC, estou trabalhando aqui com agilidade, estamos com vários projetos, várias coisas quentes acontecendo, e estou aqui estreando o ambiente presencial da CTC, onde estamos rodando um modelo híbrido de trabalho. Eu trabalho um pouquinho aqui e trabalho um pouco lá em home office também. E vocês estão aí espalhados por vários lugares, estão em home office, estão no escritório. Sejam todos bem-vindos. Uma boa noite a todos, a cada um de vocês. E vamos lá, né? Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. E daqui 2 minutos a gente já começa, tá bom? E eu gostaria de dizer também para vocês que é um prazer muito grande estar aqui para falar com vocês sobre um assunto que eu lido todos os dias com ele, né? Eu falo de Squad todos os dias com clientes, com meus parceiros internos aqui no trabalho, com muita gente que já está rodando há bastante tempo, né? E é um assunto que vem sofrendo uma mutação, principalmente por conta do mercado e por conta de necessidades de consumidores, dos clientes e das empresas que precisam entregar os seus produtos e serviços, e do mercado como um todo em termos de conexão com as pessoas e os negócios, né? E essa mutação vem se traduzindo em uma série de versões, de opções, alternativas, e eu espero que a gente consiga conversar aqui hoje sobre esse assunto e eu conseguir compartilhar com vocês uma visão um pouco mais simples, um pouco mais enxuta, que nos leve nesse caminho onde essas mutações estão acontecendo e a gente consiga se encontrar e se identificar ali naquele caminho. Então, esse é o propósito de estarmos aqui hoje, né? Compartilhar um pouco da jornada e do caminho de usar squads dentro de uma missão, né? Dentro de uma missão estratégica na nossa companhia, nas organizações que vocês estão ou naquelas que vocês atendem. E quando a gente falar de organização e a gente falar das empresas que estão envolvidas, a gente vai estar falando de qualquer porte. A gente pode estar falando de uma startup, a gente pode estar falando de uma empresa de grande porte, a gente pode estar falando da nossa vida pessoal, a gente pode estar falando de um projeto escolar, um projeto educacional, e empresas de todos os tipos, né, e organizações de todos os tipos. A gente consegue aplicar esses conceitos e consegue aplicar as práticas em qualquer tipo de organização. É claro que acho que a maioria dos participantes aqui e também dos envolvidos aí nas conversas que eu citei, a gente está num ambiente corporativo, num ambiente de relacionamento entre as empresas e os consumidores, também de empresas de diversos portes, e eu vou trazer os exemplos, os conteúdos voltados para esse nicho e para essa realidade, mas já ficamos combinados aqui que isso se aplica a vários contextos, ok? Bom, eu vou começar a projeção de slides aqui a partir da minha máquina. Eu vou pedir uma confirmação aqui da nossa equipe de staff, um agradecimento especial a quem está nos ajudando aqui nos bastidores. Obrigado, Cristina, obrigado, Roger, todo mundo do marketing e também do pessoal aqui de eventos que está nos auxiliando. Eu vou pedir um ok para que eles me confirmem se a apresentação está saindo legal aí para todos. Temos um ok, temos um positivo, legal. Muito bem. A gente sabe que todas as organizações possuem um planejamento e esses planejamentos eles acontecem normalmente no final do ano, no começo ali do ano, né? Alguns usam um exercício fiscal como referência, o exercício fiscal dos clientes como referência, então o pessoal que roda esse planejamento em dezembro, outros rodam em abril, aí fazem um kickoff e vamos lá, né? Vamos rodar isso para o mundo. Então, mesmo as organizações menores, elas também trabalham dentro de um planejamento e dentro de aspectos voltados para metas ou para atingimentos ali, às vezes com planejamentos menos formais ou mais formais, mas todos estão dentro de uma missão ali para cumprir ali a realização de alguma meta ou dos seus objetivos. E 2022
essas organizações já estão rodando isso e está acontecendo. Né? Então, convido todos vocês a entrarem nesse assunto comigo para a gente falar disso. A CTC tem esse prazer de trazer para vocês nesse webinar em 2022 como o primeiro, e já dou spoiler para vocês que a gente tem outros engatilhados aqui na sequência, com outras pessoas também de gabarito aí para vir apresentar e compartilhar conhecimentos e experiências muito interessantes. E é um prazer enorme fazer parte desse time, né, de uma empresa que está aí há 27 anos no mercado, que tem um skill em outsourcing diferenciado e uma visão muito prática e enxuta para entregar projetos de diversos segmentos e de diversas linhas de serviço, né? Desde ITSM, cabeamento, infraestrutura, projetos digitais, projetos de transformação digital, projetos de software, de solução que precisa fazer a integração de várias linhas de serviço e várias áreas de negócio, projetos de baixa, de alta complexidade. É um prazer enorme participar desses assuntos aqui com essa equipe tão gabaritada. E se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre a CTC, segue aí, ó. No final a gente repete lá os endereços. Sigam a CTC nas redes sociais, CTC Tech ou CTC. Então, no Facebook, nós estamos no Instagram, ctc.tech, no LinkedIn, company/CTC Tech, e o nosso site, ctctech.com.br. E também o nosso link lá no YouTube, onde a gente vai disponibilizar o vídeo depois para vocês poderem recuperar ali alguma parte. O material que a gente vai usar aqui nessa apresentação, a gente vai compartilhar também, né? Todos que estão aqui participando vão receber. E todos que se inscreveram, agora sim, ó, vou dar um aviso inicial aqui. Todos que se inscreveram e informaram o e-mail de trabalho, o e-mail corporativo, já estão inscritos automaticamente num sorteio de 3 livros que a gente vai fazer após aí o término do webinar. A gente vai enviar um e-mail, né, para as pessoas, informando ali que você pode acompanhar o sorteio no nosso canal no Insta. Então, se inscreva lá no Insta, no ctc.tech lá no Instagram, para você poder acompanhar o sorteio que vai acontecer nos próximos dias. E a gente informa direitinho para você por e-mail, no e-mail que você fez a inscrição. Se você, por acaso, não colocou o seu e-mail de trabalho, não tem problema. Você vai receber esse e-mail que eu mencionei e ali você pode informar o seu e-mail de trabalho, seu e-mail corporativo, para participar também do sorteio. Então, todos vão ter a chance aí de participar. E no final do webinar, eu conto para vocês qual é o livro. Combinado? Legal. Espero que esse livro seja de grande valia para vocês. No final eu conto qual é. Eu já li, adorei esse livro. Ele tem a pretensão de informar e de colocar na mesma página conceitos que eu vou apresentar aqui para vocês. Então é uma ótima, eu vou recomendar lá no final. É uma ótima ler esse livro para que você consiga ampliar os conhecimentos de conceitos relacionados à Squad, que vem aí, né? O Squad vem de toda uma jornada ágil, e eu trago para vocês esses conceitos a seguir. Aqui pela CTC hoje, nesses desafios que eu estou vivendo, né? Eu tenho a oportunidade de não apenas falar de teoria, mas eu tenho a oportunidade de trabalhar junto com os clientes, dentro da nossa estratégia aqui, e de viver isso junto com os clientes, né? E de discutir isso com os times e com os clientes e colocar de uma maneira enxuta aquilo que é possível de ser feito. Eu acho que isso é o que traz realmente um resultado no final do dia, né? Para a gente acumular esse resultado no final do dia e entregar isso ao final do planejamento executado, né? Para a gente alcançar os nossos objetivos. E é por aí que a gente começa, né? Eu mencionei o planejamento que as empresas, as organizações fazem lá em dezembro, outros em abril. A maioria já fez isso para começar o ano e tem isso muito bem combinado no nível da direção, no nível da gestão estratégica, e ok. E é isso que nós queremos, né? Porque o que nós queremos? Nós queremos resultado. Nós queremos resultado. E se nós queremos resultado, a gente quer cumprir o planejamento estratégico, a gente quer cumprir as metas, né? São essas metas que levam
o resultado para a companhia contabilizar e comemorar que atingiu o que ela precisava. E o planejamento normalmente tem essa cara aqui, ó. Eu trago uma imagem para a gente olhar para a cara desse planejamento. A gente está vendo uma missão, uma visão, a gente tem ali algo para se apoiar, né? E desdobrar essas metas. A gente quer triplicar uma receita, a gente quer aumentar o nosso market share, quer reduzir o número de reclamações, por exemplo, ou algum outro indicador, a gente quer conquistar alguma conta especial. Nós vamos desdobrando essas metas e de uma perspectiva dos processos internos, existe um afazer ali, uma lista de tarefas que são necessárias que as equipes façam e apresentem como elas vão racionalizar os custos, em que tecnologias elas vão investir, como elas vão aprimorar os processos e investir nas pessoas para conseguir conquistar e atingir aquelas metas. É muito comum que esse planejamento seja feito com uma visão de longo prazo. E aí a gente vai para o jogo, vai para o dia a dia, né? E será que esse planejamento acontece de acordo com o que foi planejado? Será que esse planejamento, ele simplesmente baseado na força de vontade, na dedicação de todos ali para conseguir realizar os planos, a gente vai conseguir alcançá-lo? Basta a gente gritar, vamos lá, time, estamos animados, é isso aí, a gente vai atingir as metas, é motivação que a gente precisa. E a gente vai conseguir atingir mesmo essas metas, e depois a gente vai contar a história de como a gente atingiu? Ou será que tem alguma coisa que vai impactar nesses resultados, né? Eu fiz uma pesquisa já de longa data e tenho me atualizado com relação a essa pesquisa. Olhei Chaos Report, olhei fontes do Gartner e outras, e opinião também de CEOs com relação aos planejamentos dos últimos anos, né? Como é que foi, como é que tem acontecido e qual é o grande relato ao final do período, né? O que aconteceu? E a maioria das opiniões, e se a gente visitar lá o Chaos Report, a gente vai entender que houveram problemas de execução, que houve um monstrinho envolvido aí no dia a dia, né? Que houve a presença de algo incomum, inclusive, dentro do dia a dia, que impactou nos resultados. E eu gostaria de convidar vocês a colocar aí no chat, colocar no chat aí do Teams, aí do webinar que vocês estão acessando, o chat está liberado. Coloca aí qual é o nome que você acha que tem esse monstrinho, o que é essa coisa que acontece no dia a dia que impacta nos resultados e que, segundo o Chaos Report, impacta negativamente, né? Que impede que a gente consiga atingir os resultados estratégicos, os resultados que a empresa deseja, né? O que a gente acha? Quero saber de vocês, o que vocês acham que é o nome desse monstrinho? O que é isso que acontece no dia a dia que significa uma dificuldade? Vamos ler aqui no chat se alguém já está conseguindo opinar. Opa! Comunicação, falha de comunicação. Boa, gostei da falha de comunicação. Quem mais quer arriscar aí o nome desse monstrinho? O que é que acontece no dia a dia que impede que a gente avance nos resultados, avance na realização dos resultados? Olha só, vou contar para vocês aqui. A causa que mais aparece no dia a dia é a cultura organizacional. E aí tem uma frase famosa do Peter Drucker que ele diz o seguinte: a cultura come a estratégia no café da manhã. É isso, a gente faz um planejamento de longo prazo e esse planejamento de longo prazo ele falha miseravelmente. Ele falha porque o dia a dia vai absorver a energia, vai absorver a urgência e as priorizações que o planejamento precisava. E aí, como esse Chaos Report não fala só do efeito, ele fala também das causas. Quais são as principais causas, os principais vilões de um planejamento? E aí, qualquer tipo de planejamento, né? Mas principalmente os de prazo maior, os de longo prazo. Eles falham quando são feitos única e exclusivamente top-down, ou seja, falta um alinhamento de quem pensou o planejamento e levar isso para quem vai executar. Falta comunicação, e vocês escreveram ali no chat falta de comunicação, e foi perfeito.
né? Um plano que não comunica para todos, que não usa uma gestão à vista, uma gestão visual, que não demonstra qual é o plano, ele tem uma tendência maior a falhar, e a chance de falhar está apoiada nos quesitos de comunicação. Planos que não recompensam os resultados, né? Não reconhece, não recompensa ali o resultado dos times, de quem está se esforçando ali para conseguir conquistar os resultados, ou principalmente não recompensa aqueles que estão fazendo, ou recompensa só alguns líderes, é um plano falho. Falta de monitoramento, né? Monitorar as metas e os indicadores de forma ostensiva. O que é ostensivo? Ostensivo é o tempo todo, a gente precisa saber. Ah, vai ser só no dia da reunião. Vamos preparar o PPT um dia antes para apresentar lá no dia. Vou tirar as coisas com o controller e tal, vou levantar isso. Isso tem uma tendência à falha. A gente precisa ter isso mais à mão, mais fluido. É preciso ter essa informação mais fácil para ser monitorada. É preciso ir aonde as coisas acontecem. Aí eu vou puxar um conceito do Lean, que é um conceito ágil de Gemba. Gemba é onde as coisas acontecem. É o chão de fábrica, é onde acontece a mudança, é onde acontece a realização do plano, né? E é preciso atacar as causas, é preciso falar de causas. Se o monitoramento não estiver preocupado com isso, ele não é um monitoramento. E aí a gente entra no paradigma de por que planejamentos de longo prazo têm tendência de falhar. Porque eles não conhecem as mudanças que vão acontecer no caminho. Mudanças vão acontecer. E o planejamento não está preparado para aquelas mudanças porque ele simplesmente não previu. Porque não é possível prever. E se as coisas mudam e eu preciso adequar um planejamento, naquele momento ele deixou de ser de longo prazo. Faz sentido? Se você achar que não faz sentido, coloque suas dúvidas ou seus apontamentos lá no chat, que a nossa equipe de curadoria aqui vai levantar as perguntas e no final a gente vai respondê-las. Tem um tempo dedicado aqui para responder as perguntas. Bora lá. Então, se planejamentos de longo prazo não funcionam, o que a gente pode fazer? Né? A gente pode fazer um plano mais ágil, que saiba se adaptar. E aí eu trago para vocês aqui um conceito de plano ágil adaptativo. O que é o plano ágil adaptativo? É um plano que está baseado em um período mais curto, já que no longo prazo o nosso poder de controlar as mudanças é menor. Então eu quero uma melhor visibilidade. Vou trazer a coisa para períodos mais curtos. A gente vai desdobrar isso em trimestres, vai desdobrar os trimestres em meses, e os resultados vão ser alcançados aos poucos. A gente vai olhar para projetos mais curtos, a gente vai elencar projetos que tenham um retorno de investimento mais rápido, onde as entregas aconteçam em semanas, dentro do trimestre, e não projetos longos que aconteçam em meses. Ah, mas tem burocracias, existem processos que devem ser respeitados, existem burocracias que vão impedir que projetos sejam tão curtos. Aí eu vou ser sincero, a gente precisa pisar na cabeça da burocracia, porque o mercado vai pisar na cabeça dos projetos longos. A gente tem que fazer isso antes. E aí a gente precisa de ações mais estratégicas. A gente precisa selecionar ações que tenham um impacto maior e um custo menor. Isso tudo é a base, né? Um plano que seja simples, claro e transparente vai ser a base para que a gente tenha squads produzindo coisas muito mais úteis, que tragam muito mais valor e que sejam conectados com o planejamento estratégico. Então a gente vai falar desse planejamento estratégico mais ágil e mais adaptativo. Olha só, vamos enxergar o plano ágil adaptativo como um assunto que é tratado vivo, é um plano vivo, né? É um plano que vai ser olhado ostensivamente, que vai ser olhado por uma equipe que tem o conhecimento estratégico. E essa equipe vai ser o primeiro squad, vai ser o squad estratégico, né? Que vai receber qual é o objetivo que a gente tem que alcançar, qual o resultado-chave que, se medido, demonstra que o objetivo foi alcançado e quais são as metas possíveis de serem alcançadas ali, ó, mês a mês, numa linha do tempo de 3 meses. E esse plano vai gerar o foco que a gente precisa e as informações que a gente precisa para demonstrar se a gente está indo bem e que a gente está funcionando, para a gente não descobrir lá no fim do período que o planejamento atual não deu certo, ou que o planejamento atual era muito longo, ou que o planejamento anual
não foi atingido, a gente vai descobrir isso antes. Projeto nenhum atrasa no último dia. Eles atrasam no primeiro dia. E planejamento anual nenhum é alcançado no último mês. Ele é alcançado no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, passo a passo. Né? Então, vamos enxergar o plano ágil adaptativo como um plano vivo. E a gente vai trazer essa vida, né? E usar uma boa prática. Eu recomendo que a prática de OKR, ou OKR, né? Que é Objective Key Results, objetivos e resultados chaves. Começamos com ele aqui, para colocar esse plano ágil com vida no nosso dia a dia. Né? Porque o plano e os objetivos que a gente precisa alcançar, eles devem fazer parte do dia a dia. A gente não pode ter o dia a dia de coisas para tocar, de urgências para fazer, de priorizações para realizar, e na paralela ter um plano para dar reporte. Não, o plano tem que fazer parte do dia, tem que fazer parte da missão principal. Muito bem, agora vem uma sugestão com as informações que o plano ágil adaptativo deve atacar. Por quê? Esse é o segundo paradoxo de informações estratégicas e de demandas estratégicas que os squads recebem. Esse paradoxo se chama o paradoxo da motivação sem a base. Né? A gente pode receber um desafio que ainda não foi descoberto ou que foi descoberto superficialmente e não conseguir sair do outro lado. Então, existem informações que a gente deveria estar tratando semanalmente e acumulando esse tratamento ao final de um mês, de 2 meses, de 3 meses e impulsionando ações e projetos que realizem os resultados de verdade. A gente deveria estar fazendo isso. E pode ser que a gente não esteja fazendo isso, esteja animado demais, esteja levando as coisas de um jeito muito emocional, né? E deixando a realização para a equipe que realiza. Ou que ela esteja desconectada ou mal conectada com a estratégia. Então, o squad que vai cuidar do planejamento estratégico vai cuidar durante o tempo todo. Vai ter um encontro semanal, vai ter um encontro quinzenal e vai ter um outro encontro mensal de fechamento. Os times na Intel e os times na Google têm um horário fixo todas as semanas para falar da estratégia. E eles têm lá seu ferramental. Independente do ferramental, o que eu trouxe aqui para vocês é um resumo das informações básicas que esse time deve estar tratando. Então, essa equipe estratégica é formada de uma maneira multidisciplinar. A gente vai ter, de acordo com o objetivo que a gente precisa atingir, a gente vai ter ali a equipe necessária para isso. Então, a gente vai trazer os perfis de diretoria, de gerência, de execução, que a gente precisa alinhar e ter as informações em pé. E quais são essas informações? É o contexto desse objetivo que a gente precisa alcançar, né? E esse contexto é o contexto da realidade que a gente tem, da realidade que a gente está vivendo. Vamos passar por aqui, ó. Então a gente precisa definir o objetivo. Qual é o objetivo a ser alcançado? A gente vai pegar a missão que foi dada ali pelo planejamento tradicional, que a gente tem essa visão, ou que a diretoria está trazendo, ou que o nosso principal cliente está trazendo, e vamos contextualizá-lo. Qual é o contexto onde a gente está vivendo hoje e que esse viver hoje vai nos levar, né, ao longo do tempo a atingir esse objetivo. Quem é a equipe que está trabalhando nisso? Trouxemos as pessoas certas? Todo mundo está aqui? Tem um representante de todas as áreas envolvidas? Legal. Agora a gente vai escrever o estado atual. O estado atual, ele vai pegar o contexto e dar mais detalhes. A gente vai trazer fatos e dados para falar sobre o que de fato está acontecendo. E a gente vai traçar um estado futuro. Aonde a gente quer chegar? Daqui 3 meses. O estado futuro, ele vai ter questões do estado atual resolvidas. Para essas questões serem resolvidas, a gente vai ter que fazer uma análise. E essa análise tem que ser com o pé no chão. E a gente vai ter que olhar as causas do que está acontecendo. Se a gente identificou as causas de problemas, de coisas que estão no estado atual, que deveriam estar resolvidas no futuro, então agora a gente tem uma meta para alcançar. Essas metas são os resultados-chave. São metas smart, são metas possíveis de serem alcançadas. São números, é possível ser medido. A gente vai medir hoje, vai medir daqui a um mês, e a ação que a gente vai tomar e o projeto que a gente vai realizar vai chegar lá. Muito bem. Essa ação faz parte do plano de ação. Um plano de ação pé no chão, que vai escolher as ações que trazem mais resultado, com menor esforço, e os projetos que têm maior potencial de alcançar esses resultados. Durante essas discussões vai aparecer muita coisa.
Pode aparecer assuntos que talvez não sejam possíveis de serem resolvidos agora. Vai aparecer assuntos que talvez seja melhor ficar para depois. Então, esses assuntos podem ser bloqueados ou podem ser estacionados, né? Fica ali em bloco ou em parking lot, podem ser tratados depois. Com isso, a gente dá foco e tem uma priorização naquilo que traz resultado, porque é isso que a gente precisa. Então, resumidamente, esse é o plano ágil. E o plano ágil ele tem que estar baseado em cliente no centro. A gente vai trazer para o contexto, para a análise, para o estado futuro e para os resultados que a gente quer alcançar, aquilo que o cliente de fato precisa e ele está sendo ele está sendo alvo, né, das entregas que vão ser realizadas. E o cliente é a razão de existir de todo o projeto, de toda ação que for priorizada. E o colaborador, que é aquele que vai realizar a entrega e vai levar até o cliente. As pessoas devem estar no centro disso. Essas questões devem estar no centro disso. Esse plano precisa ser revisado, não basta escrever ele uma vez e achar que vai dar certo. É preciso olhar e revisitar isso de maneira priorizada, é claro, toda semana e ter uma versão mensal para que todos tenham acesso, tenham visibilidade, tenham transparência do que está sendo tratado. Todo o pessoal de todas as áreas que estão envolvidas precisam conhecer o plano, precisam estar a par dele, até para sugerir ou dizer onde é que tem pontos que podem dar errado. E o plano de ação, ele deve estar intimamente, totalmente relacionado aos resultados-chave. Porque é assim que a gente garante que estamos fazendo o que é certo e que a gente vai chegar no final do período com resultados realizados. E foco. A gente só vai conseguir foco quando a gente for conseguir fazer uma análise baseada em causas. Se a gente fizer uma análise superficial que não esteja ligado nas causas, o dia a dia vai puxar a gente para tratar coisas que são marginais, que vai tratar coisas que estão fora do plano ou fora desse foco com o resultado-chave. E essa análise, ela precisa ser baseada em fatos e dados. A gente precisa falar do que está acontecendo em quantidades, em exemplos, em fatos que acontecem de verdade. E não na velha e boa somente uma opinião. Tem que transformar essa opinião em algo que possa ser medido, que possa ser colocado no plano que traga de fato resultado. Resultado para um futuro que é possível, que está logo ali na frente e que é um futuro que nós queremos alcançar. É um futuro brilhante para a gente, né? É um futuro que está ali, ó, há 3 meses de ser alcançado. Muito bem. Como que a gente chega no assunto squads com tudo isso, né? Os squads vão executar ótimos trabalhos e vão executar ótimas entregas a partir de um plano que está sendo adaptado à medida que os negócios estão mudando rapidamente, à medida que as exigências estão mudando rapidamente, e esse plano ágil dá o insumo que é um pipeline inteligente para o squad construir o que é necessário com agilidade. Então, aqui estão os squads conectados aos projetos e ações selecionadas no plano ágil. E a gente olha para esse squad e esse squad vai executar. Se a gente está falando de um squad que vai construir um software, que vai construir um aplicativo, ele vai ter também a fase de planejar essa construção e vai usar como base as informações do plano ágil. Ele vai ter uma fase de desenvolver aquele aplicativo, de testar, de entregar, né? A palavra em inglês que o deploy é fazer essa instalação de verdade para alguém ir lá, colocar o endereço ou instalar a partir da loja e operar, né? Manter aquele aplicativo funcionando para que ele traga resultado e a gente consiga conversar com o cliente e verificar se a gente manteve o foco no resultado e se o feedback contínuo que está acontecendo aqui está valendo a pena, está atingindo o resultado. A gente pode estar falando também de um squad que não é exatamente da construção de software, a gente pode estar tratando de negócio simplesmente, onde a implementação da solução que a gente precisa pode estar usando um produto, pode estar usando a customização de um outro produto, ou uma solução totalmente customizada, não importa, a gente vai passar por essas fases do mesmo jeito, né? A gente vai todo dia verificar se a gente está atingindo o resultado da construção de um produto que está ligado à estratégia, né? Vamos mais à frente aqui que eu vou passar mais detalhes sobre isso. Muito bem. Quem vai cuidar do planejamento estratégico? É um squad. Quem vai cuidar da criação de produtos e tocar os projetos que o planejamento estratégico está endereçando? É um squad. E qual é a diferença dos times que a gente conhece tradicionalmente e um squad? Né? Qual é a diferença? A diferença básica está na hierarquia e na forma como esse time se comunica. Primeiro,
Num time tradicional, a gente tem o poder de forma piramidal, né? E uma hierarquia muito forte matricial. Todos confiam no que vem de cima e basicamente executam um plano, né? A gente tem ali o gerente do projeto, o líder do time, o gerente de um time tradicional é quem distribui as tarefas. Num squad, que é uma célula ágil, ele está auto-organizado por quê? Porque a gente não tem só o líder despachando as coisas, mas a gente tem o líder trazendo os problemas e a equipe se auto-organizando para resolver os problemas, né? E esse líder, ele trabalha de uma forma diferente. Ele trabalha como um facilitador, retirando impedimentos e resolvendo as dificuldades que aparecem no dia a dia. É um líder servidor. É um líder que está um passo à frente do desenvolvimento do time, puxando o desenvolvimento do time enquanto um time, puxando o desenvolvimento das pessoas enquanto partes do time. E quais são as características desse squad? Que vocês vão perceber ainda mais a diferença de um time tradicional. A primeira coisa, esse squad ele tem um propósito. Ele precisa estar formado e unido para entregar algo que é um propósito comum. Né? Se nós somos o squad que vai cuidar do planejamento estratégico, o nosso propósito é atingir os resultados no trimestre e no final do ano, nos trimestres. Né? Se nós somos o squad que constrói o produto que vai fazer parte da entrega de um dos resultados do planejamento estratégico, o nosso propósito é impactar a vida de quem usa aquele produto. É de impactar o negócio do cliente que usa aquele produto. Qual é o objetivo do squad? Tem que estar muito claro, tem que estar escrito. Eu dizia quando a gente estava na época do presencial que a gente tem que estar escrito na parede. Né? E hoje, como nossos times estão híbridos, a gente tem ferramentas, esse objetivo tem que estar claro para todos e deve estar na ferramenta para que todos vejam qual é o objetivo do squad. Qual é o nosso objetivo desse período que a gente está vivendo? É desenvolver um produto? É operar uma sequência de processos do RH? É operar a emissão de notas fiscais do faturamento? É operar a realização de processos comerciais, né? De conquistar novos clientes, new logo, ou de realizar vendas? Qual é o propósito e o objetivo? Tem que ser comum. E a formação de squads começa por aí. E é óbvio, se a gente falou que tem um líder servidor, e isso diferencia do time tradicional, esse líder é uma característica forte e precisa. Um squad precisa de um owner, de um líder que vai guiar e facilitar. E critérios muito bem definidos, porque uma vez que o squad serve para vários contextos, qual é o contexto em que nós estamos, né? As atividades que esse squad vai fazer devem ser feitas, desdobradas e definidas a partir da estratégia de negócio. Mesmo que não tenha um plano ágil sendo tratado por uma equipe multidisciplinar, existe um planejamento. E a gente deve puxar desse planejamento as atividades que esse squad precisa fazer. Essa é a forma de buscar uma conexão e estar ligado ao resultado estratégico. As tarefas que esse squad faz devem ser sempre tarefas para entregas mais rápidas. Se esse squad está organizando entregas onde as tarefas são longas, isso não é um bom sinal. Pode ser sinal que o squad está se desenvolvendo ainda. Esse squad deve trabalhar com transparência e com boa comunicação. Se as pessoas desse squad ou as pessoas que se relacionam com o squad não estão entendendo muito bem o que está acontecendo ali e gastam energia para obter informação sobre o que está acontecendo, é um squad que está em formação também e precisa ser desenvolvido neste quesito. E por fim, se esse squad entende que a melhoria faz parte do dia a dia, que a gente faz reuniões de retrospectiva ao final de um período de entrega e fala sobre o que precisa ser melhorado, e isso é incluído na construção do dia a dia, ok, esse squad está evoluindo. Se esse squad entende que a melhoria não é prioridade, então ele também é um squad que está em formação, porque a melhoria tem que ser base do processo. Vou falar um pouquinho agora para vocês sobre o trabalho do squad. Olha só, tem uma figura diferente aqui, com mais detalhes, a gente vai viajar nela. Vamos passar aqui parte a parte. E vamos ver que isso aqui pode ser, ainda se encaixa em diversos contextos, né? Então, no fluxo de desenvolvimento, a gente pode olhar aqui também como operação. Então, se eu estiver falando de um squad que vai desenvolver um produto, é o fluxo de trabalho para desenvolver o produto. Se eu estiver falando de um squad que opera
processos do RH, por exemplo, recrutamento e seleção, ou então departamento pessoal, folha de pagamento, processos, fluxos de processo, também vai valer, ok? Qualitativo é um ponto onde nós avaliamos a quantidade das coisas que estão acontecendo, onde a gente avalia a qualidade daquilo que a gente está entregando, e o quantitativo a quantidade. A gente avalia os dois aspectos. Então, vamos uma coisa de cada vez. Para o fluxo de desenvolvimento, a gente precisa olhar o que é que está chegando como trabalho para o squad desenvolver. Então, a gente recebeu do planejamento estratégico, a gente recebeu as metas no formato de OKR, legal. Então, nós temos itens para trabalhar. Nós temos histórias de negócio para entregar. Se a gente está falando do desenvolvimento de um software, são histórias, são características do software, coisas que ele precisa fazer, coisas que o aplicativo tem que fazer. Se a gente está falando de processos de negócio, a gente está falando de itens desse processo que precisam ser executados. Em todos os casos, a gente são coisas a serem feitas. Então, a gente tem, no mínimo, uma visão de fila. A palavra backlog é a fila de coisas para fazer. A gente tem a visão de coisas que estão em execução, que é o doing, né? Coisas que estamos fazendo. E a gente tem a visão de pronto, coisas que já estão prontas. Dependendo da maturidade ali e do nível de controle exigido, a gente vai ter várias dessas raias. Mas, em resumo, a gente tem esses 3 tipos de raia. E a gente tem as validações para verificar se a gente já tirou da fila, se a gente fez bem feito isso e se isso já está entregue, né? Se já é uma entrega completa de valor. Porque lembrem, seja lá qual for o produto que esse squad está entregando, o cliente ele vai ficar satisfeito quando a entrega para ele acontecer como uma entrega de valor, como um item completo que acrescenta valor naquilo que ele está recebendo. E qual o conceito de valor nesse caso? O conceito de valor para esse caso e para todos os outros casos de entrega de valor é o mesmo. É, no mínimo, o cliente receber aquilo pelo que ele está pagando. É como a gente faz em qualquer operação comercial. Quando você compra um produto, você espera receber o produto pelo qual você está pagando. Quando você contrata um serviço, você espera receber o serviço pelo qual você está pagando. E o cliente que recebe o fluxo de entregas de um squad espera a mesma coisa. Simples, né? Dependendo do contrato, nem tanto. Muito bem. E ali, do ponto de vista qualitativo, o que a gente faz? Todos os dias a gente avalia a qualidade desse fluxo de entregas. De alguma forma a gente precisa olhar para isso. Essas reuniões diárias acontecem em várias práticas ágeis. Existe há mais de 20 anos o Scrum. O Scrum é um exemplo de prática ágil, de framework, de modelo, de metodologia ágil. Legal. O Scrum tem lá a sua daily, a sua reunião diária. Se a gente estiver usando apenas Kanban, que é uma outra prática, né, derivada ali do Lean, muito utilizado nas fábricas nos últimos 60 anos, muito evoluído, por sinal, a gente também vai ter reuniões diárias para análise do fluxo. Seja qual for a prática ágil que a gente estiver usando, ou se minimamente a gente estiver operando o squad com essas características, é preciso fazer uma inspeção diária. É muito importante que seja feita uma inspeção diária. Ah, mas eu posso fazer reunião a cada 2 dias? Aí ela não é uma inspeção diária. Ah, vamos fazer uma vez por semana, porque faz parte da nossa realidade. Não é uma inspeção diária. Você pode combinar a inspeção que você quiser, mas se não estiver fazendo uma inspeção diária, estamos penalizando a análise qualitativa, porque as coisas acontecem todos os dias. O negócio muda todos os dias. E é todos os dias a passagem de dia a dia que o nosso cliente está esperando as entregas de valor. Por isso que a gente tem que avaliar. E as retrospectivas vão acontecer em cima da avaliação do que aconteceu todos os dias. Então, quando eu mencionei o Scrum, que é a metodologia ágil mais famosa, ou o Kanban, a gente tem ali nos guias a recomendação dos times se encontrarem e se conversarem sobre essas entregas. E esse é um ponto muito importante. Porque para que serve essa conversa diária? Já desde a criação dessas metodologias, a gente se acostumou a escutar que essas inspeções diárias, essas reuniões diárias servem para a gente avaliar o que foi feito ontem, o que eu faço hoje, o que eu vou fazer amanhã e quais são os impedimentos. Ok, pode ter nascido assim, mas isso já evoluiu. Já tem mais de 20 anos de metodologia. E as últimas evoluções trouxeram para a gente uma realidade muito mais aprimorada. E é exatamente isso que eu estou mostrando para vocês e defendendo aqui. Porque essa reunião diária, essa inspeção diária,
ela traz o grande valor de descobrir o que nós precisamos fazer para que a entrega aconteça de verdade e que a gente consiga esse feedback do cliente mais rápido para conseguir manter em linha a execução do plano. Com isso, a gente responde melhor ao planejamento estratégico. Seja ele ágil, se a gente já estiver fazendo, ou mesmo no modelo tradicional. Então, é nessa inspeção onde a gente está olhando de uma maneira retrospecta, é que a gente vai ter a certeza se está dando certo o que temos que, de fato, entregar, né? Por isso que a evolução para isso agora nos traz para um momento onde a gente se pergunta, ao invés de fazer as perguntas tradicionais, o que eu fiz ontem, estou fazendo hoje, vou fazer amanhã, ou quais impedimentos nós temos, e essa é muito importante, a gente passa a olhar com um aspecto de grupo. O que nós, do mesmo squad, precisamos fazer para alcançar o objetivo? O que eu preciso fazer para que os impedimentos que estão aí na mesa sejam os menores? Qual é a nossa ação enquanto grupo? Qual é o nosso movimento de grupo que a gente espera para conseguir atingir o resultado que a gente precisa, né? E isso vai nos levar a uma análise quantitativa, porque nós temos limitações. As limitações sempre vão existir. Limitações de budget, limitações de tamanho do time, limitações de quantidade de coisas a fazer, né? Vamos ter que fazer a análise quantitativa. Uma vez que a gente já tem agora uma análise qualitativa, sabemos o que é mais importante, então a gente pode analisar a quantidade daquilo que é mais importante que a gente vai atacar. Esse WIP, muito famoso, né? A limitação daquilo que a gente consegue fazer ao mesmo tempo, né? A quantidade de trabalho em andamento. WIP significa Work in Progress, a quantidade de trabalho em andamento que a gente consegue controlar para que a gente tenha mais itens sendo entregues num tempo médio de entrega menor. É essa análise que a gente tem que fazer em cima de dados tangíveis, discutindo esses dados com o cliente que não vai mais demorar tanto para receber esse resultado e vai dar um feedback, vai dar a sua opinião e a gente vai reinserir isso no processo. Então, esse é um resumo do trabalho de um squad, que precisa se encontrar todo dia, avaliar o atingimento dos seus objetivos, fazer essa análise qualitativa e quantitativa, né? E quais características que esse trabalho traz para o dia a dia do squad? Vamos revisar. É preciso evoluir diariamente. É fundamental que a comunicação dentro do squad seja limpa e direta. Que a gente vá ao ponto, com coragem. Que a gente busque um bloqueio zero. É preciso progredir. Se existem dificuldades, se existem bloqueios, a gente tem sempre que falar delas já com um plano, com uma sugestão para retirar da frente, para ser resolvido. E ter um esquema para resolver isso sistematicamente. É preciso maximizar a entrega de valor. A gente não pode se conformar ou se acomodar com a entrega moderada ou com a entrega média ou com é isso que nós conseguimos. É preciso sempre pensar e trazer inovação para maximizar essa entrega de valor. Isso tem que fazer parte do processo. É preciso valorizar e desenvolver as pessoas que estão trabalhando nisso. Essa é a tarefa e missão da gestão desses squads. É preciso eliminar os desperdícios que esse squad está rodando no dia a dia. E é com isso que a gente consegue entender que é possível fazer melhor a cada entrega que a gente realiza. As entregas, elas acrescentam valor aos resultados do plano ágil. É assim que a gente dá informação para o plano ágil se adaptar e isso servir como base para os próximos itens e as próximas histórias que vão chegar para a mesa de trabalho do time, para a mesa de trabalho do squad. E o plano ágil está ali, ó. Está ali impulsionando toda essa roda, toda essa máquina. Muito bem. Estou indo aqui para o final e eu queria trazer para vocês os conceitos de quando a gente tem mais de um squad. A gente olhou aqui um squad como um squad de trabalho. E quando a gente tem mais de um squad? A gente pode ter vários squads. A gente pode ter vários trabalhando no mesmo assunto ou em assuntos correlatos, né? Se a gente organizar isso, a gente vai ter a formação de tribos. A gente vai ter a formação de capítulos. A gente vai ter a formação de guildas. Então, essa figura mostra muito bem como isso pode acontecer e a gente mantém os donos do squad. Normalmente, o Product Owner ou dono do produto, que é aquilo que o squad entrega, ele é o líder desse squad. Isso pode ter customizações, pode ser um pouco diferente, dependendo do negócio, da operação, de como a gente trabalha, mas nunca vai deixar de ter um líder. Enquanto que a tribo vai reunir
squads de tipos em comum, enquanto que o capítulo vai reunir pessoas dentro dessa tribo, enquanto que a guilda vai reunir pessoas de mais de uma tribo. Vamos analisar cada uma desses tipos de reunião. Então, a gente tem aqui a tribo, né? Ela é também conhecida como comunidade, é um segmento comum. Então, a gente tem negócio ou objetivos em comum. Capítulo, também conhecido como chapter, ou grupos, que têm objetivos em comum dentro daquele segmento. Então, a gente pode ter, por exemplo, a tribo do segmento de finanças e um capítulo para tratar problemas relacionados a pagamento com cartão, por exemplo. Ou a gente pode ter a tribo de pessoas, de people, e um capítulo para falar de recrutamento e seleção. Ou um squad para falar de recrutamento e seleção. Guilda. A guilda ela pode associar pessoas de assuntos diferentes, de tribos diferentes, mas que tenham habilidades em comum. Todo mundo de teste, todo mundo de segurança, ou todo mundo de um assunto específico do nosso negócio. Não importa. Desde que eles tenham habilidades em comuns. Essa associação protege os seus interesses e permitem que todos os squads tenham benefícios com essas comunicações. Então, os squads possuem ritos, as tribos, capítulos e guildas, ou chapters e guilds, têm seus ritos também. Tem seus líderes, o líder da guilda, o líder do chapter, o líder da tribo. E dessa forma, a gente vai ter vários times trabalhando para objetivos comuns, ou trabalhando em coisas similares, né? E o Product Owner, como dono do produto, sendo o líder do squad, ou simplesmente um líder que foi eleito ali com base na efetividade da operação daquele squad. E por fim, também temos aqui o conceito de squad de squads, né? Eu posso olhar para vários squads operando e saber que tem ali necessidades. Necessidades que, poxa, um squad, ele precisa se comunicar com outros squads fora daqueles assuntos de negócio que a gente acabou de ver, de tribo, de guilda ou de chapter. E isso pode ser aplicado em uma comunidade grande de squads. Vamos pensar aqui com mais de 100 pessoas ou mais de 200 pessoas, a quantidade de pessoas vai aumentando e vai dificultando a comunicação. Por isso que um squad de squads, que é a reunião de todos os líderes do squad, é muito importante. O que esses líderes vão fazer? Esses líderes vão tratar as questões de como cada squad funciona, como cada squad joga, como ele executa, quais são os padrões e os critérios que eles usam. E vai escrever isso num livro de trabalho, o playbook, para que todos consigam compartilhar isso. Não é um manual, mas são diretivas, determinações e padrões e definições que estão sujeitas à adaptação em cada squad, que são colocadas ali como a nossa forma de jogar, a forma como os nossos squads funcionam. É uma coisa sucinta, um material fluido, fácil de ser absorvido e serve como treinamento também. Mas não apenas o playbook, a gente tem também a forma como a gente trata o desenvolvimento das pessoas. E aí vai ser no People Book. E também como a gente enxuga, automatiza e melhora os nossos processos. E vamos escrever isso no Techbook. Então, essas informações, normalmente num site, em alguma ferramenta aí que a organização já tenha homologado, ou uma ferramenta que ela possa comprar para fazer a gestão de conhecimento. Esse conhecimento, dividido nesses books, vai auxiliar com que os líderes levem isso para seus times e consigam implementar. Muito bem. Para finalizar, eu trago um resumo para vocês de pontos onde esses squads vão atuar. Então, a gente tem, no começo do planejamento estratégico, a gente tem o squad estratégico trabalhando. A gente viu nos slides de planejamento estratégico. Quando a gente já tem definido quais ações e quais projetos devem ser executados, a gente já tem ideias ali sendo experimentadas, prototipadas, né, hipóteses sendo testadas, e pode ser formado um squad de design. Esse squad de design vai gerar informação, por exemplo, para um momento de Lean Startup, um momento de refinamento, onde um squad de produto pode estar trabalhando na confecção de backlog para que o squad de desenvolvimento consiga criar os produtos de verdade, né? E colocar isso numa esteira onde um squad de DevOps garanta que aquele produto está em operação trazendo resultados. Pois bem, mas eu também citei que squads de negócio podem ser inseridos aqui. E aí eles entram em qual fase? Eles vão entrar na fase que eles precisam.
Se a gente está falando de um squad, por exemplo, de RH, que apenas executa os seus processos, já entra direto aqui no DevOps. E por que DevOps vai se aplicar a RH? Ficou confuso? Não. Aqui a gente vai reunir produto, pessoas, tecnologias e processos. Então, a gente pode, sim, implementar essa solução, realizar esses incrementos, monitorar e operar os nossos processos. Sejam eles vindo de produtos envolvidos ou já prontos. Ou simplesmente de processos de negócio. Muito bem. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês até aqui. Eu agradeço muito a oportunidade de ter passado rapidamente esses conceitos que, se a gente se aprofundar em cada um deles, nós vamos ficar muito tempo aqui discutindo. É por isso que a gente tem, na sequência, outros webinars para compartilhar mais conhecimento com vocês sobre cada uma dessas etapas que a gente viu. A gente tem uma trilha programada para esse ano e a gente vai atacar cada um desses assuntos. Eu estarei aqui falando com vocês de novo. Outros dos nossos especialistas estarão aqui falando com vocês de novo. E a gente vai trazer esses assuntos na sequência. E também convido vocês, se tiver alguém aí interessado, ou se você conhece alguém que está procurando uma oportunidade, estou deixando aqui na tela para vocês o QR Code. Você pode passar também esse link aqui, ó, para alguém que você conhece que está procurando uma oportunidade, para você conhecer as vagas, as oportunidades que a gente tem hoje para fazer parte do nosso time. E quem sabe amanhã você não está aqui me acompanhando e explicando um assunto novo na sequência para colaborar com a nossa comunidade. Esse material a gente vai enviar por e-mail para vocês também, então se quem não conseguir fazer o scanner agora, não tem problema, vai conseguir fazer isso depois que receber o e-mail e fazer aquela grande indicação para a pessoa que você conhece que precisa dessa indicação. Lembre-se do seu amigo que precisa de uma ajuda e lembre-se que eu estou aqui aguardando as suas indicações. Muito bem. Olha só, lembra lá no começo que eu falei do sorteio do livro? Agora estou revelando para vocês. Nós vamos sortear 3 livros do Scrum, A Arte de Fazer o Dobro do Trabalho na Metade do Tempo. É um livro que foi escrito pelo co-criador do Scrum, o Jeff Sutherland. Ele participou da criação do Scrum lá desde 1995, quando o Manifesto Ágil saiu em 2001, popularizou o Scrum como uma metodologia ágil. E esse livro conta a história, os pilares, e ele explica muito do que eu apresentei aqui para vocês. E vocês vão poder acompanhar no Instagram, no ctc.tech, o sorteio desse livro. Então, faça lá a sua inscrição no sorteio a partir do e-mail que você vai receber. Quem informou o e-mail de trabalho já está inscrito. Quem não informou vai receber um e-mail, aí você tem a oportunidade de informar. Aí você segue a gente no Insta e a gente vai mostrar lá, com toda transparência, o sorteio do livro. Eu espero que você seja agraciado e ganhe este livro. Muito bem, eu vou abrir um espaço para vocês agora fazerem perguntas. Nossa equipe aqui vai olhar as perguntas e vai me passar. E a gente vai compartilhar também aí no chat uma pesquisa de opinião sobre esse evento. Eu peço que vocês deem uma olhadinha no chat aí no link que a gente vai compartilhar com vocês. E eu gostaria de receber de você o seu feedback, né? Se essa informação foi útil, se você acha que isso é válido, se tem algum outro assunto que você gostaria de ouvir, se você tem mais alguma coisa que gostaria de compartilhar, fico à sua disposição. Compartilha aí, que eu com prazer vou ler e vou desdobrar isso no nosso planejamento estratégico aqui também. E estou aberto aqui às perguntas que vocês tenham interesse, podem postar aí no chat, por favor, que a gente pode já responder aqui mesmo, agora mesmo. Perguntas que por acaso não sejam respondidas dentro do horário aqui, eu prometo enviar para vocês por e-mail a resposta. Vamos lá. Oi, Almir. A gente tem uma dúvida do Márcio Dias. Como o Squad se comporta com as alterações ou ajustes de tarefas do backlog? Boa pergunta. Obrigado, Márcio, pela pergunta. As alterações no backlog, elas devem e podem acontecer, porque o negócio está em mutação. O planejamento ágil, mesmo quando ele não é feito naquele exato formato, ele acontece, né? Porque as informações vão vir do negócio, as necessidades vão chegar do negócio. O squad que já entregou algo e já se deparou com feedback negativo, do tipo,
olha, essa entrega não está funcionando porque o negócio já mudou, ele vai inserir ali uma mudança que já aconteceu. Como que antecipa isso? Fazendo a conferência, né, olhando para o backlog antes de executar. Durante a execução, se acontecer uma mudança no backlog de um item ou de uma história que ainda não foi desenvolvida, que ainda não foi tratada, que ela está na fila, ela ainda está no backlog, é o melhor momento para aquela mudança acontecer e refletir numa mudança de planejamento. E a gente vai ter que falar naquele momento sobre a capacidade e sobre o prazo que foi combinado. Se já existe um prazo combinado para realizar aquela entrega, e a gente está retirando alguma coisa do backlog, ou mudando, ou acrescentando algo no backlog, nós precisamos reavaliar se o que sobrou dali para frente é possível de ser feito dentro do mesmo prazo. Se não, é preciso negociar. Porque tudo que chega para o squad com relação a itens, com relação a histórias, é uma negociação. A gente olha para aqueles itens, para aquelas histórias e dá um prazo para resolver. Normalmente, dentro do Scrum, esse prazo é respeitado dentro de um período fixo, de um time box. É combinado 2 semanas de trabalho de quem está disponível ali para fazer o trabalho, né? E aquele combinado pode mudar com essa submissão que você pergunta sobre uma mudança. Então, essa mudança precisa ser negociada. Sim, a gente vai atender essa nova feature de negócio. Ok, e quais das listas, e qual item da lista que está ali que vai cair? Que vai cair para o próximo sprint? Que vai cair para o próximo time box? Ou então, se a gente está tratando item por item e não temos esse período fechado de 2 semanas, ok, priorizamos um item, qual item nós vamos despriorizar? Né? Para cada escolha, uma renúncia. Para cada priorização, uma despriorização. Obviamente que se a gente está tratando uma lista de atividades, pode ser simplesmente a reordenação. E é o que eu sugiro, inclusive. Um squad tem uma lista para atacar, cada pessoa do squad pegou essa lista para resolver a partir do topo. Se chegou uma mudança, essa mudança vai impactar na mudança de ordenação de algum daqueles itens dali para baixo. Espero que eu tenha conseguido responder. Se ficou ainda mais alguma dúvida, fica à vontade aí para ouvir novas perguntas. Almir, temos mais uma pergunta do Rafael Richard Silva. Almir, na hora de definir o estado futuro, é necessário que o planejamento seja feito pelos próximos 3 meses? Ou esse tempo pode ser maior, menor, dependendo da complexidade do projeto? Ótima pergunta, Rafael. A complexidade vai exatamente direcionar o que nós vamos colocar no estado futuro. A gente pode tomar a liberdade de colocar no estado futuro algo com mais de 3 meses. Eu posso colocar no estado futuro algo que a gente queira no final do ano. Mas eu preciso levar para o resultado-chave, e na análise eu preciso levar a causa daquilo que me permite alcançar aquele resultado ou não, ou que me bloqueia para ser resolvido, eu preciso levar isso dentro de um período de 3 meses. Então, por mais que a gente busque algo no final do ano, a gente só vai conseguir aquilo no final do ano se a gente fizer ao longo do ano. Então, é preciso fazer algo dentro do período de 3 meses para que seja verificado, para que seja provado que eu realmente sou capaz de fazer aquilo, que a gente realmente é capaz de fazer aquilo, e é capaz de alcançar aquilo dentro de um período execuível, né, que seja possível de ser feito, e a sacada, de repente, pode ser o tamanho. Se o que a gente quer no final do ano é muito difícil, a gente tem que quebrar em partes. E eu posso colocar essas partes complexas em partes menores, menos complexas, e alcançar isso em períodos menores. Se existir uma priorização do tipo, isso é muito complexo para ser tratado agora, ok, talvez a gente não precise tratar algo muito complexo. O que nós vamos fazer com relação a isso? Isso é muito complexo para levar para o final do ano. A gente pode fazer uma prova de conceito. Uma prova de conceito vai provar se um pedaço, se o conceito daquilo que é complexo pode ser resolvido. E essa solução vai reduzir a complexidade. E aí eu apresento para vocês mais um conceito. Além da prova de conceito, existe a prova de valor, que é muito útil. Por exemplo, a gente quer um resultado, esse resultado pode ser que ele seja muito grande. Puxa, eu quero atingir 300 milhões no final do ano de resultado em uma linha de negócio, em uma linha de serviço. Talvez eu precise testar isso. Talvez a gente precise de um teste de valor com um valor bem menor, para que a gente faça esse teste junto com uma prova de conceito, junto com um teste, dentro de um período de 1 mês, de 2 meses ou de 3 meses, antes do desafio que vai ser repartido ali e organizado ao longo dos meses até o final do ano. É dessa forma
que a gente deve se comportar diante dos desafios mais complexos. Estratégias para reduzir a complexidade. Almir, a gente tem mais uma pergunta do Reinaldo Santana. Com o advento do trabalho remoto, surgiu o efeito Torre de Babel, onde as reuniões diárias, em diversas dimensões, consomem nosso tempo, seja no planejamento ou na ação concreta. Como podemos evitar o efeito Torre de Babel? Muito boa a sua pergunta. A Torre de Babel está afetando todo mundo. E o grande motivo disso é que a gente precisa se organizar. Não tem mágica. É preciso cobrar dos nossos gestores, é preciso nós, como gestores, se preocupar com isso, e é preciso discutir a organização do tempo ao longo dos dias e da semana. E para a Torre de Babel ser reduzida em seu efeito, a gente precisa aumentar o foco do que a gente está fazendo. Não dá para levar todas as discussões de tudo nessas reuniões. É preciso separar. Por exemplo, a reunião diária, que vai inspecionar o nosso movimento dentro ali do backlog que foi comprometido, que compromete a operação do squad, deve ser restrita a isso. Se existe a necessidade de discutir algo mais básico, de discutir o conceito da engenharia que está por trás, ou de discutir algo sobre o produto, ou de algo que está acontecendo lá no negócio do cliente que impacta esse desafio que a gente está tratando, é preciso organizar isso em momentos diferentes. O foco é o segredo. A gente precisa ter esse foco. E aí o comprometimento de que a nossa agenda esteja organizada dessa forma vai facilitar para que a gente tenha... Talvez não deixe de existir a Torre de Babel, mas talvez cada idioma da Torre de Babel esteja organizada em um slot. Eu chamo de slot a capacidade de colocar na linha do tempo o tempo que a gente precisa para tratar aqueles assuntos. E não dá para tratar todos. Tem que priorizar. A priorização é fundamental. Gestão que está à frente disso, o time que está cuidando disso, precisa se conversar e trazer isso para uma agenda execuível, uma agenda na linha do tempo ali que respeite a nossa capacidade de estar online e a nossa capacidade de foco. Oi, Almir, as perguntas encerraram. Ok, muito obrigado. Agradeço muito a participação de vocês. Essas perguntas foram muito boas, curti muito elas. O desafio do Squad está em cima, de fato, de comunicação e dos conceitos que a gente viu aqui. E eu fico à disposição de vocês. Se vocês tiverem mais alguma questão, mais alguma pergunta, fiquem à vontade para direcionar. Vocês continuam aí com acesso na nossa rede social e no canal que a gente abriu. Vocês vão receber o e-mail que a gente prometeu aqui para participarem do sorteio. Agradeço muito. Se inscrevam lá no Insta para receber mais informação. E, lembrando de qualquer assunto, fico à disposição para vocês entrarem em contato. Vou adorar interagir com vocês e trocar ideias. E é isso. Desejo uma boa sorte, bons negócios, boa evolução e que os squads que vocês estão tratando e que os negócios que vocês estão tratando estejam mais conectados à estratégia para que a gente tenha bons motivos para comemorar de 3 em 3 meses e lá no final do ano. É isso, uma boa noite. Mais uma vez, obrigado. Obrigado à equipe que nos auxiliou aqui a fazer a transmissão. Obrigado a cada um de vocês. E é isso aí. Valeu!